E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia da Nature, sobre um artigo retratado deles mesmos. Então, pra quem não sabe, a Nature é um jornal acadêmico. Pessoas do mundo todo, cientistas, né, podem mandar os seus manuscritos de teses nas áreas de ciências naturais, física em geral, experimentos na área de computação quântica, biologia, meteorologia, matemática, para o jornal da Nature. Eles revisam, normalmente com pesquisadores que revisam no assunto que eles dominam, né? Esses artigos. Tem também softwares para meio que ver se tem questões relacionadas a plágios, coisas do tipo. Mas, no geral, é um processo que a gente chama de peer review, né? Que tem pessoas que analisam para ver se esses artigos realmente são bons ou não. Se os dados deles, os resultados foram aparentemente errados, enfim. E tem uma coisa relacionada a isso, que é a crise da reproducibilidade, né? Que às vezes, na grande maioria dos artigos, principalmente na área de biologia, psicologia, de experimentos, a pessoa lê o artigo, mas não consegue reproduzir ela, né? Então, outro laboratório no mundo todo, vários laboratórios, imagino, tentam reproduzir um artigo, vamos supor, experimentos para mostrar que uma droga, né, um medicamento que ajuda contra o Alzheimer, que cura o Alzheimer, por exemplo. E vamos supor que vários laboratórios testaram os mesmos experimentos para ter os mesmos resultados e falhou miseravelmente. Então, se não é reproduzível, então não é científico. Porque se você não consegue reproduzir, porque não tá. Porque isso você consegue fazer, né? Então, tem várias questões de você alterar dados, enfim, de forma tanto voluntária como involuntária. Questões relacionadas a realmente trabalho mal feito às vezes também. Só que esse exemplo é de um artigo que eles vão chamar de alto nível aqui no começo desse, dessa notícia, falando sobre um supercondutor em temperatura ambiente que foi retratado. Primeiro, supercondutores, eu conheço mais da área. Deve ter outras aplicações que eu não conheço. Mas as aplicações que eu conheço é para computação quântica. Que no caso existem diversos tipos de computadores quânticos, mas um deles, como o da Google e da IBM, por exemplo, eles usam supercondutores. São materiais que normalmente estão criogenizados em menos 273 graus, né? Em zero negativo, num ambiente condensado tipo de Bose-Einstein, né? Um sistema extremamente criogenizado. Para que isso? Para permitir que você tenha um controle melhor dos átomos, né? Dos fótons que você vai usar no seu computador quântico com N qubits, que é a unidade de misturamento de informação no computador quântico, né? Então, quanto mais qubits, mais rápido. Da Google, pelo que eu sei, tem 72, mas eles vão aumentando no longo do tempo. Tem da IBM, da D-Wave, várias empresas fazem isso, Xanadu. E o número de qubits é uma coisa importante para medir a velocidade desses sistemas. E supercondução é uma das formas de fazer isso com computadores quânticos, né? Você conseguir controlar fótons, por exemplo, elétrons, num ambiente que você consiga realmente controlar eles para realmente fazer um computador funcionar nesse contexto. Então teve esse artigo que eu já vou mostrar. Eu não posso mostrar muitos detalhes porque eu tive que usar o Science Hub para ver eles, né? Mas é um artigo que promove isso, que fala que eles conseguiram em temperatura ambiente, que é algo totalmente revolucionário se desse certo. Tem um supercomputador que roda em temperatura ambiente. Eles vão falar aqui, né? Supercomputadores podem ter cargas elétricas bem altas, né? Sem produzir muito trabalho, né? No contexto da física, em joules, né? Nesse- por isso que computadores quânticos eles gastam menos energia que computadores clássicos para fazer as mesmas computações, né? Isso é algo que todo mundo conhece. Até no site da D-Wave
antigamente, não sei se tem mais. Tinha tipo um gráficozinho que mostrava isso daí. Que eles gastam menos energia. E são super importantes para aplicações científicas e médicas, né? Essas das médicas eu não conhecia. No caso, como eu estudei bastante computação quântica, né? Eu sei dessa aplicação, outras eu não conheço. E são extremamente importantes aqui para o futuro de tecnologias de energia limpa, parece, né? E eles trabalham mais ou menos, como eu disse, em zero absoluto. Condensado de Einstein-Boson. É uma temperatura criogênica bem alta, né? Negativamente, né? Do ponto de vista negativo. E é difícil de controlar, obviamente é mais caro para você manter algo nesse ambiente. Só que eles disseram que eles conseguiram fazer na temperatura ambiente, né? Então, que chega aí a uns 30, 23 graus. Eles conseguiriam criar um supermotor que não precisa rodar nesse ambiente tão criogenizado, né? E aí, tem o paper deles aqui. Só vou mostrar a capa. Esse é o retratado, né? Depois eu falo sobre. Então, esse é o paper. Então, supercondutividade em temperatura ambiente. Eu acho que eu posso postar uma imagem, pelo menos. Como esse artigo é pago, eu não posso mostrar muita coisa. Mas, assim, eu sei desse tópico na área de computação quântica, mas eu não sou físico. Eu sou da área de ciência da computação, né? Então, eu não tenho como examinar esse paper e, e discutir ele com detalhes. Tem muita química também relacionada a esse tema, enfim. Mas, basicamente, o que eles estavam dizendo, no geral, é que eles conseguiram ter os resultados de supercondução na temperatura ambiente em Kelvin e que eles conseguiram efetuar a mesma supercondução que a gente tem em temperaturas criogênicas numa temperatura ambiente. De novo, isso é algo extremamente, absurdamente revolucionário se desse certo. O problema é que um outro paper, que foi uma resposta a esse paper, que é esse daqui, é tamanho ou diferença não usual de supercondução, transição de supercondução e hídrica. E nesse paper, eles mostram que os resultados do paper anterior, que era do Snyder et al., tinha um gap muito estranho nas apresentações, né? Eles vão falar aqui nessa parte aqui, mais ou menos, se não me engano, que o material não homogêneo, composto de estruturas, regiões metálicas e não metálicas, com alguma pressão e temperatura, drasticamente do nada, né? Eles decrescem de resistência, né? Então eles vão mostrar que o paper deles está errado, na opinião deles, né? Só que aqui na notícia mesmo, os autores do paper do Snyder et al. Falaram que não, eles vão tentar publicar de novo esse artigo na Nature e, e tirar essa retratação. Eles não concordaram com essa retratação. Diferente de, por exemplo, teve um exemplo de uns caras que estavam tentando. Isso foi notícia no mundo todo. Eu até falei também no nosso canal. Tentando usar também na computação quântica. Que eles usaram férmions de marihuana para computação quântica com vários resultados interessantes. Só que foi retratada a tese e ninguém falou nada contra, pelo que parece, do time. Nesse caso, eles querem. Eles querem tentar fazer. Tentar voltar essa tese normal, né? Eles vão falar aqui que várias outras publicações também foram questionadas de físicos que apontaram os mesmos problemas com relação a coisa desse tipo, né? E uma das que comunicaram aqui nessa notícia, Mikhail Elemets, que é uma física, ou é o físico, acho que é física, do Instituto de Max Planck de Química, na Alemanha. Ela vai falar que a retratação é dramática, mas foi uma decisão correta. E que agora essa área, né, pode
se mover depois dessa controvérsia de 2 anos, né? Cientistas agora têm mais tempo pra trabalhar na coisa real de verdade. E isso é meio até pejorativo, né? Tipo, mostrando que o artigo dos caras era realmente uma, uma idiotice. Assim, quando você prova algo que é totalmente contra totalmente as convicções atuais nesse tema, as pessoas ficam bravas, né? Quem consegue algo que era no ambiente criogênico para fazer na temperatura ambiente, isso é totalmente é algo totalmente normal. Nesse caso, que parece ter visto sido como errado, né? Então, o artigo foi retratado no dia 26 de setembro. Então faz 3 dias. Isso aqui é recente, né? 3 dias. Dia 15 de fevereiro, o editor da Nature foi alertado sobre esse paper. Já tem dia 15 de fevereiro, tá? Então demorou muito tempo pra essa retratação. E de repente várias pessoas citaram esse paper. Só que agora foi retratado, né? Só que eu duvido que eles vão tirar as citações. E 30 de agosto, o editor da Nature foi alertado pra questões relacionadas ao paper, né? E tentar corrigir as questões dos dados, né? Mas parece que outra versão foi publicada, né? E aí uma correção do artigo foi publicada em novembro de 2020. Enfim, você consegue ainda baixar. Mas tá aqui que ele foi retratado. Então eles não tiram papers, não deletam. Tá lá, você consegue acessar, você consegue. Se você tem acesso, né, ao paper. Eu acessei ele pelo Science Hub, né? Que é uma plataforma que permite você ter esse tipo de papers gratuitamente. Provavelmente eles compram, não sei. Mas eu creio que o que, o que isso mostra, primeiro, é que se outros laboratórios não conseguem reproduzir os seus experimentos, você não tem como provar que você tá certo. E os caras que fizeram esse paper original, o Snyder et al, né, que todos os participantes, eles disseram que iam tentar fazer os dados mais disponíveis para que outras pessoas pudessem ter os mesmos resultados. Por que não fizeram isso antes, né? Eu também não achei o paper muito bem escrito, não. Eu não achei ele muito claro. Assim, tem muitos papers na Nature que é difícil de ler porque as pessoas escrevem mal. Mas muitos não. Muitos você consegue ter bem. As coisas são bem apresentadas. Eu acho que. É minha opinião, né? Talvez esteja errado. Até porque eu não sou um experimentalista na física. Por mais que eu estudei computação quântica, eu não sei nada sobre experimentos em supercondução na prática. Mas mesmo assim, eu achei que ele é difícil. É que a questão é que o problema em si não é o paper em si, é o resultado, né? O resultado foi visto por esse paper aqui do Hirsch, do Marziglia, como tendo uma anormalidade. Então, os experimentos deles tiveram uma anormalidade que faz os resultados deles serem conclusivamente errados. Então, eles não conseguiram fazer a supercondução que eles argumentam. Erros, talvez, forma de apresentar os dados, não sei. Teve laboratórios que tentaram reproduzir isso e não deu certo ao longo dos anos, né? Isso aqui foi originalmente publicado em 2020, né? Então só foi retratado 2 anos depois. Então, essa questão, né? Esse foi retratado, mas tem muitos que não são retratados. Tem muitos artigos que eles continuam por aí e provavelmente nunca vão ser retratados, porque ninguém nunca vai achar um erro que deveria ter sido achado antes, né? Tomara que alguém consiga fazer isso, né? E tomara que, de repente, eles refaçam um paper com experimentos mais conclusivos
mais reproduzíveis e que sejam reproduzidas por outros laboratórios. Porque o que os laboratórios também querem isso. Eles também querem que isso aconteça, né? Supercondutores que não precisam ser criogenizados. Mas, como você vê, depois de um tempo, 2 anos, né? Que isso é uma mentira. Então, imagina os recursos, tempo investido de trabalho de cientistas, né? Para reproduzir esses experimentos e não dar certo. Simplesmente não. Aqui eles disseram em 15 graus, né? Então, tem uma diferença bem grande entre menos 273 e 73 graus e 15 graus positivos, né? Celsius. Tem uma diferença bem gritante, né? O negócio é bem gritante. Então, era, era um resultado também muito exagerado também. Mas era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, esclarecedor. Até o próximo.